Olá, boa noite. Você que estava acompanhando o jogo da Votuporanguense, já sabe, segunda-feira é dia de esporte, é noite de esporte na tela da TV Unifev. Acaba o jogo, já começa o programa Meio de Campo e hoje a gente vai continuar falando desse jogo, dessa derrota da Votuporanguense contra o Taubaté e vai falar muito ainda de Campeonato Paulista, comentar um pouquinho também sobre o jogo da Seleção Brasileira que aconteceu no domingo. E para me ajudar aqui a fazer o programa, mais uma vez, convidados bastante importantes, pessoal que entende de futebol, está sempre ligado nos assuntos do futebol, começando por ele, o colunista esportivo Jefferson Camargo. Jefferson, boa noite, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Meio de Campo. Obrigado, Josiano, pelo convite mais uma vez, sempre bom falar de futebol, Votuporanguense, Campeonato Paulista, agradeço o teu convite. Tá ok, e hoje tem estreia aqui na nossa bancada, no nosso hall de convidados, Leonardo Caporalini, o Léo Caporalini está aqui pela primeira vez, sabe muito de bola o garoto aí. Boa noite, Léo, obrigado pela presença. Primeiramente, boa noite, Luciano, gostei muito do convite. Vamos aqui falar, né, dos quatro grandes, a Votuporanguense, do Brasil, que não jogou bem. Vamos tá falando aí. Beleza. E mais uma vez, repercutiu muito a presença dele aqui na primeira vez no Meio de Campo. Volta ao nosso estúdio aqui de gravação o nosso querido Gustavo da dupla Wesley Gustavo Caporalini. Gustavo, obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço, Luciano, meu amigo, todos da TV Unifev, né, pelo convite. E hoje a gente vai falar, né, um pouquinho de tudo, onde o Brasil jogou, agora há pouco passou a Votuporanguense, nós vamos estar aqui comentando, batendo aquela bolinha, junto com meus amigos aqui, meu primo Leonardo e o Jefferson. Então, beleza. Então, vamos começar de vez esse programa, então, falando de notícia local, falando da nossa Votuporanguense mesmo. Votuporanguense encarou mais de 600 quilômetros para jogar lá em Taubaté. O jogo que aconteceu nesse final de semana. Vocês acabaram de ver o compacto aí, ou melhor, a transmissão na íntegra, né? Agora a gente vai ver um compacto dos gols desse jogo aí. Votuporanguense teve uma escalação interessante, com 3 volantes em campo, na expectativa de jogar um pouquinho, uma postura um pouco diferente, mas continuando com o esquema tático de marcar o adversário, agredir o adversário mesmo jogando fora de casa. Só que isso não durou muito tempo, em apenas 2 minutos de jogo, o burro da central, como é conhecido o time do Taubaté, já fez um gol ali, o Lelo, vocês vão ver o lance aí, fez fila na defesa do Cave, o zagueiro do Cave ainda poderia ter tirado a bola ali, mas deu uma patinada, enfim, um gol que resume bem o que foi essa atuação da Votuporanguense. Não foi aquele dia que nada dá certo mesmo, bem no comecinho do jogo, o Lelo já abriu o placar, Taubaté 1-0. O Votuporanguense tentou se organizar em campo e ainda no primeiro tempo conseguiu um empate, uma jogada de bola parada. Aliás, mais uma vez, a Votuporanguense conseguindo gols em jogada desse tipo. Foi a vez do Paulo Vitor fazer o primeiro gol dele no campeonato, subiu de cabeça, vai dar uma olhada na imagem aí, olha que golaço do Paulo Vitor, empatou para a Votuporanguense, mas ali nos minutos finais do primeiro tempo, o Taubaté mais uma vez saiu à frente no placar, uma jogada ali pelo lado direito. Aliás, um belo gol, acho. O jogador do Taubaté escorou a bola ali, dominou a bola bonito do peito, fez o pivô, atraiu a marcação dos jogadores da Votuporanguense e só tocou ali, marquei aqui, Jordi Guerreiro bateu rasteiro ali e fez o gol do Cave. Talvez um pouco mais de pressão nessa bola, a gente vai comentar nisso na parte da zaga da Votuporanguense, poderia ter evitado o gol. O Votuporanguense foi para o intervalo com esse 2-1 na cabeça e no segundo tempo, eu acho que o pênalti, mais pênalti desse campeonato até aqui, acho que 1, 2, acho que até o terceiro jogador da Votuporanguense estava chegando para fazer o pênalti ali, mas o André Mococa foi quem derrubou o Danilo, jogador do Taubaté, na área. Na cobrança de pênalti, o próprio Danilo ampliou e marcou então esse gol Taubaté, 3-1 Taubaté, jogo que deu uma embolada no campeonato. A gente vai falar já da classificação, mas começar pelo Jefferson. Jefferson, o que você achou desses gols que a Votuporanguense tomou, dessa atuação da Votuporanguense? Josiano, a gente tem que analisar ter alguns pareceres aí. Primeiro porque quando o time toma um gol a 2 minutos, eu acho que todo o esquema tático que é montado aí para o treinador, tudo que ele estudou aí durante a semana, vai por água abaixo. Foi o que aconteceu mais ou menos com o jogo do Palmeiras de São Paulo aí no meio da semana. E aí o treinador, com 2 minutos, ele tem que reorganizar a equipe de uma maneira muito mais rápida. Então é difícil, o tempo corre, o relógio corre, e aí fica complicado para a Votuporanguense para se organizar. Eu acho que talvez essa postura de jogar
já entrar com 3 volantes, isso atrai muito o adversário. E diferente de jogar em casa, quando a Votuporanguense toma uma postura mais agressiva, eu não acho que jogar em casa você tem que necessariamente jogar com 3 volantes para recuar, porque aí você vai sofrer pressão, e foi o que aconteceu, né? Tua opinião, Léo, você acha que a Votuporanguense está jogando um pouquinho pior fora mesmo, não está conseguindo buscar pelo menos um empate fora de casa? Por que você acha que isso está acontecendo com o CAV? Olha, Luciano, a Votuporanguense fez um mau jogo ontem, não jogou bem. Ela está jogando bem melhor dentro de casa. E o ano passado, não sei se vocês lembram, a Votuporanguense jogava muito melhor fora de casa do que dentro. E alcançava muitas vitórias fora de casa. Eu acho que é por causa da pressão da torcida. Que a torcida no ano passado não apoiava como deveria, incentivando o time dentro de casa. E acabava que o time jogava muito melhor fora de casa. E esse ano vem sendo o contrário. O time vem lidando bem com a pressão da torcida. A torcida aqui dentro de casa vem apoiando a Votuporanguense e confia, porque a Votuporanguense vem jogando bem. E ontem foi uma infelicidade. Os 3 gols, assim, poderia ter sido evitado, principalmente o primeiro, que foi uma lambança ali da zaga, o jogador do Taubaté foi fazendo fila. Também acho que a Votuporanguense não deveria ter entrado com 3 volantes, porque chama muito o time, como o Jefferson falou. Chama muito. Então, eu acho que a Votuporanguense é uma vitória, é uma derrota normal, só que poderia ter sido evitada, porque a Votuporanguense tem que jogar fora, pelo menos com o intuito de buscar pontos, de tirar ponto do adversário. E ontem ela não conseguiu fazer isso. Mas está de parabéns pela boa campanha que está fazendo, mas poderia ter sido evitada sim a derrota ontem pelo Taubaté. Gustavo, você acha que o gol arrebentou mesmo um pouquinho do que é planejado? E como fazer para reagir com isso? Acho que é normal uma derrota assim no percurso do campeonato? O que você acha? Com certeza. Eu acho que o Jefferson foi muito feliz quando ele falou que um gol no princípio destrói qualquer, né, tática do que o treinador vem treinando, venha trabalhando durante a semana, mas a gente não pode esquecer que do outro lado sempre também tem um time que trabalha, que tem técnico, que tem jogadores. Então eu acho perfeitamente normal essa derrota. Até mesmo porque no outro time também tem um treinador que trabalha a semana inteira, tem jogadores. E a gente, como torcedor, acaba sendo egoísta e não pensando nisso. Né? Então desvalorizar o trabalho. Volto a falar do Marcelinho, que é ótimo. A Votuporanguense está jogando muita bola. Bela campanha. Uma bela campanha até pelo material humano que tem, no sentido de individualidade. Ele conseguiu montar um time, um grupo muito bom e muito sólido. Por exemplo, a gente tem exemplos assim, o São Paulo não conseguiu isso, não tem um time, um grupo forte como a CAV tem, com jogadores muito mais gabaritados e jogadores de primeira divisão. Então o trabalho do Marcelo é muito bom e a gente não pode confundir as coisas. Do outro lado, sempre vai ter um time que também merece ganhar e conseguiu fazer isso, né? Sair jogando bem, com 2 minutos de jogos, fez um gol e desmoronou a Votuporanguense. O fato de 3 volantes ou não, eu assisti o jogo e eu posso dizer assim que, na verdade, ele jogou com 4, né? 4-1-4-1 de novo. Então ele isolou o Anderson Cavalo, ele jogou com 3 volantes, mas ele recuou um para jogar de líbero e colocou 2 volantes de contenção que saía também para o jogo. Não necessariamente eram volantes que ele recuou o time. Eu gosto muito desse esquema tático do Marcelinho por isso. Ele consegue compactar o time e fazer essa transição de bola muito bem. Eu acho que ele quis muito mais preservar a transição de bola e a marcação do que necessariamente recuar o time, entendeu? Só foi minha felicidade, assim como o São Paulo teve contra o Palmeiras, de tomar um gol no começo e desmoronou, mas eu achei que o time jogou bem. Mesmo perdendo, eu achei que o time foi bom. Porque fora de casa, é normal. Continuando em você ainda, Gustavo, qual que é, na tua opinião, o peso da ausência do Bruno no time? Isso que eu ia falar e acabei esquecendo. O Bruno é um jogador que hoje está numa fase boa. A Votuporanguense tem outros grandes valores, mas o futebol, ele é feito de momento. E hoje o momento na Votuporanguense é do Bruno. É ele que está tendo as jogadas de profundidade da CAV, é ele que está atraindo a marcação para as laterais, fazendo com que sobre o meia, fazendo com que sobre bola para o Cavalo. No penúltimo jogo aqui dentro de Votuporanga, que a Votuporanguense praticamente virou o jogo, né, que foi apertado ali, foi ele que deu profundidade para o time nas laterais, ele fez uma jogada de linha de fundo, levou 2 marcadores, tocou pro companheiro fazer o gol. Então isso é primordial para o técnico, porque perder uma peça onde ele, além de ele confiar muito, e a torcida também, mas é o que está resolvendo, é muito complicado, né? Já perdeu o Cairo,
Graças a Deus o Thiago conseguiu substituir a altura e os gols não foram culpa deles, é um baita de um goleiro. Quer dizer, a gente tinha aquela preocupação, mas graças a Deus arruma uma casa. Agora, sem o Bruno, hoje a Cave tem que se encontrar e jogar diferente, porque hoje o jogo está sendo em cima dele. E esse jogo da Votuporanguense mostra, esses jogos da Votuporanguense estão dando confiança ao torcedor que não acontecia desde a segunda divisão em 2012. Exatamente. Que a Votuporanguense fez aquela campanha excelente desde a primeira fase, quando ganhou os 10 jogos que fez no grupo, 30 pontos, e foi fazendo muito ponto. Tinha melhor defesa, o melhor ataque, o artilheiro, aquela campanha maravilhosa também do Romarinho, que jogava na Cave. Então, a torcida está muito contente e está confiante esse ano, uma coisa que não acontecia há muito tempo. Então, acho que esse ano vai. Eu concordo com isso também. Eu acho que neste ano o principal mérito, independente do que vai acontecer de agora e até o fim do campeonato, mas eu acho que o principal mérito desse elenco, dessa comissão técnica, da diretoria, foi reconquistar o torcedor, né? Resgatar o torcedor. O Léo falou bem, mesmo que hoje jogar em casa é uma arma da Votuporanguense, coisa que não estava acontecendo. A gente vai para o intervalo. Acho que são 12 ou 13 jogos aí invictos aí já no Plínio Marim. Então é um alçapão mesmo. O Plínio Marim se tornou realmente um alçapão, né? Beleza, a gente vai para o intervalo já passou até um pouquinho o tempo do primeiro bloco. Já a gente volta, continuar falando da Votuporanguense, passar a classificação, tabela, próximos jogos e falar um pouco mais aí do futebol paulista.